Amados e queridos irmãos, eu quero vos convidar para abrir as vossas Bíblias no Evangelho, segundo escreveu João, capítulo de número 16, Novo Testamento, Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu João, capítulo 16, versículo de número 33, apenas esse versículo, para nós iniciarmos a pregação desta noite. Para os que estão em casa, eu quero vos convidar para que permaneçam ouvindo esta palavra, porque certamente Deus vai falar ao teu coração, assim como tem falado ao meu coração. Capítulo 16, versículo 33, palavras de Jesus Cristo. Assim disse Jesus aos seus discípulos: tenho-vos dito isso, para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Amém? Amados irmãos, nós temos aqui uma palavra de Deus, uma palavra de Jesus, na continuação do seu sermão, das suas instruções aos seus discípulos. E no meio da sua instrução aos seus discípulos, Jesus abre a sua boca e prepara os discípulos para o pior. Ele diz para os discípulos: no mundo tereis aflições, lutas, tribulações, dificuldades. E partindo deste preparo de Jesus, nós podemos observar que na palavra de Deus nós temos exemplos de homens, mulheres também, que passaram por aflições, passaram por dificuldade, passaram por momentos difíceis, passaram por momentos de angústia, por momentos de tormento, mas eu quero dizer a você nesta noite, onde quer que você esteja, em qualquer parte do mundo, o que Deus tem sonhado para você, o que Deus tem sonhado para mim, aconteça o que acontecer, será realizado em nome de Jesus. Nós lemos uma leitura bíblica lá no livro do Gênesis, capítulo de número 45, quando José, sendo ele já governador do Egito, ele se dá a conhecer a seus irmãos. Quando José, já detentor de grande poder e por que não dizer de grande honra, diante toda a face do Egito, ele agora se apresenta novamente a seus irmãos, e parece que quando vemos este momento de José, nós não entendemos pelo que ele passou, nós não percebemos por tudo que ele passou. Parece até que a vida de José foram as 1000 maravilhas da vida de um homem, mas quando nós regressamos um pouco na palavra de Deus, nós vemos que o próprio José um dia chega para seus irmãos, para seus familiares, e diz que sonhou um sonho. Diz que viu o seu molho, um molho que ele tinha arrancado do meio dos matos, ficado em pé, e o molho dos seus irmãos se prostrado diante do molho dele. Ele não tinha a interpretação, muito menos a malícia de ficar guardado consigo aquele sonho. Pelo contrário, José queria a interpretação do sonho, José queria a revelação do sonho. Ela não vem da melhor maneira possível, porque os seus irmãos olham para ele e dizem: por um acaso você acha, José, que sendo você o menor, nós vamos nos prostrar diante de você? Você acha que sendo você o menor, nós teremos que nos inclinarmos diante a tua face? E não é assim também nos dias de hoje, quando a humanidade luta pelo poder, quando a humanidade luta pelo governo, muitos resistem a entender a autoridade que alguém tem ou que possa ter sobre a tua vida. Muitos até querem bater com as autoridades, mas a Bíblia manda, principalmente aos crentes, que nós devemos orar por
toda a autoridade constituída sobre a terra, porque estes foram constituídos diante da permissão de Deus. Então José continua a sonhar, e ele diz que ele estava no campo, e de repente o sol, a lua e as estrelas, e 11 estrelas se inclinam diante dele. E quando ele sonha esse sonho, ele leva agora ao conhecimento de toda a sua família, inclusive do seu pai Jacó, que também pensa e consigo pergunta: por um acaso eu, sua mãe e seus irmãos teremos que nos inclinar diante de ti, José? A Bíblia diz que Jacó fala isso com José, mas ele guarda em seu coração aquele sonho, ele guarda em seu coração aquela palavra. E o texto vai continuando, e nós vemos que mais à frente José sai para o campo com seus irmãos, e os seus irmãos, tomados de inveja, tomados de raiva, tomados de uma atitude insana ou cheios de ódio, eles agora intentam contra a vida de José por causa do sonho que ele sonhou. Seus irmãos deixaram Satanás encher o seu coração de pensamentos ruins, a ponto de algum deles falar: nós devemos matar o nosso irmão. Vejam a que ponto chegava aquela situação. Agora o menino José, rodeado de seus irmãos, ele ouve da boca de um deles que era necessário tirar a vida dele. Imagine quão grande angústia e aflição o coração de José é tomado naquele momento. Imagine com quão grande medo, temor e angústia o coração de José ao ouvir aquelas palavras fica naquele momento. Mas a Bíblia diz que o seu irmão Rubens toma a frente, sendo ele o mais velho, e diz: olha, não é necessário fazermos isso com o nosso irmão, porque ele é sangue do nosso sangue, e não devemos matar a ninguém, principalmente os do nosso sangue, principalmente aqueles da nossa casa, principalmente aquele que nós convivemos. E eu quero nesta noite parar esta narrativa e trazer desde já um entendimento para você que está no teu lar, para você que chegou aqui ao templo nesta noite. Eu quero dizer para você que o Deus a quem nós servimos, Ele gosta, Ele ama, e Ele deseja que nós levemos vida para outro e nunca morte. Através da palavra de Deus nós levamos vida, e vida em abundância. Nós levamos vida e vida eterna. Através da palavra de Deus nós levamos vida até mesmo onde a morte quer reinar, porque onde há homens no leito de hospitais, às vezes até já desenganados pelos médicos, já desenganados pela ciência, o crente pode chegar e pode apresentar a ele, a Jesus Cristo Salvador, que perdoa os pecados, que ressuscita e que leva para morar no céu. Aleluia, glória a Deus. Amados irmãos, os irmãos de José agora mudam de plano, e ao invés de matá-lo, agora jogam numa cisterna, jogam dentro de uma caverna, ou dentro de uma cacimba, como nós poderíamos dizer aqui. E quando eles pensam que fariam com José, de repente aparece uma caravana de ismaelitas, de homens que estavam descendo ao Egito, homens de negócios, homens que iam para negociar. E então eles decidem vender a José como escravo. Mas eu quero dizer para você nesta noite, que mesmo sendo escravo, mesmo sendo aprisionado, aquilo que Deus planejou para mim, para você, vai acontecer. Aleluia, glória a Deus. Ele é vendido por valor minúsculo, por valor insignificante. Seus irmãos pegam a sua túnica de várias cores, matam um cabrito, melam ela com sangue, levam à presença do seu pai, e diz que José tinha morrido, que José tinha sido tragado por um animal feroz. E de repente dentro daquele lar, que havia sonhos, que havia desejos de Deus, de repente dentro daquele lar
é tomado seu pai, a sua mãe, o seu irmão mais novo, por uma angústia tal a ponto de chorarem a morte de seu filho e de seu irmão José. Mas ele é levado para o Egito. A Bíblia diz que como escravo ele foi vendido. Como escravo ele se viu à casa de Potifar. Mas Potifar, como um homem sábio, começou a observar aquele jovem, começou a observar aquele homem que ele tinha adquirido para lhe servir. E ele percebeu que sobre a vida de José havia o Espírito de Deus, e que ele não era um escravo comum, que ele não era um homem comum, que tudo que ele fazia prosperava, que tudo que ele tocava fazia acontecer. Então, de repente, Potifar, com grande percepção, decide colocar José à frente da sua casa, à frente dos seus negócios, no seu lar. Ele disse: tudo que tem na minha casa, José, é teu, está sob o teu domínio, menos a minha esposa, menos a mulher de Potifar, menos a esposa de Potifar. E foi justamente esta que novamente foi possuída por desejos malignos, desejos insanos, e ela tentou seduzir ao jovem cheio do Espírito de Deus. Ela tentou tomar o jovem que tinha um compromisso com Deus, porque nós vemos José na cisterna, nós vemos José vendido pelos ismaelitas, nós vemos José vendido para a casa de Potifar. Em momento nenhum nós vemos ele blasfemando, nós vemos ele questionando a Deus, nós vemos ele falando palavras de desprezo, palavras de angústia. Pelo contrário, parece que ele permanece calado. Ele permanece calado, porque todo cristão, quando passa por luta e dificuldade, que ele sabe que Deus vai agir a favor dele, ele fica calado, dizendo: no momento certo eu vou abrir a minha boca, mas eu vou abrir para glorificar, eu vou abrir para bendizer, eu vou abrir para louvar, eu vou abrir para mostrar ao mundo que há um Deus que vela pela sua palavra. Aleluia. Não dá para ser murmurador, não dá para estar falando mal, não dá para estar reclamando de situação adversa, porque tem gente que gosta de lamentar, tem gente que gosta de reclamar, tem gente que gosta de botar a culpa em alguém, tem gente que gosta de se fazer de coitadinho, de a vítima da situação. Mas eu quero dizer para você, crente que confia em Deus, ele não fica colocando a culpa em ninguém. Ele fala como Jó falou: eu sei que o meu Redentor vive, e por fim ele vai se levantar, ele vai tirar o meu opróbrio, ele vai tirar a minha prisão, ele vai tirar a minha angústia e vai me fazer prosperar. Aleluia. José prosperando na casa de Potifar. De repente a sua senhora manda os empregados sair de dentro de casa, e quando José se vê está sozinho com aquela mulher, e ela tenta seduzir José, e ele faz lembrar a ela: olha, minha senhora, de tudo que tem aqui na casa eu posso tocar, menos em você. Você é propriedade do meu Senhor, eu não posso tocar. E como que ela insistia com ele, tentou abraçá-lo, tentou pegá-lo à força, ele usou de agilidade e correu, mas ela ficou com as vestes de José na mão, e para se fazer de vítima ela grita. E quando chegam aqueles da casa, ela faz uma encenação dizendo que José tinha tentado possuí-la de maneira inadequada, que José tinha tentado pegar ela à força. E parece que aquele jovem que estava prosperando vê novamente o mundo cair, vê novamente as aflições surgir, as dificuldades começarem de novo, e ele ser levado para o cárcere, para a prisão agora, para estar lá preso, porque era inadmissível qualquer um tentar contra a mulher de um senhor, principalmente quando este senhor era um chefe da guarda, um homem de poder, um homem de posse, um homem que tinha dado a José grandes poderes, e agora
este homem vê José sendo acusado de intentar contra a esposa dele. Então José é jogado num calabouço, é jogado no cárcere, é jogado na prisão. E a palavra de Jesus mais uma vez se cumpre na vida de José: no mundo tereis aflições. Mas quando aquele jovem é jogado lá na prisão, mais uma vez o carcereiro começa a observar aquele jovem, começa a olhar a vida daquele jovem, começa a perceber que naquele jovem havia algo diferente. E não é assim na vida do cristão. Onde o cristão chega, ele tem que ser diferente. Jesus comparou-nos com o sal da terra, com a luz do mundo. Jesus disse: o sal tem que salgar, o sal tem que fazer a diferença, e a luz tem que alumiar, a luz tem que fazer a diferença. Cristão chega no hospital, quando todo mundo está lá reclamando, maldizendo, murmurando, ele está lá caladinho, louvando a Deus, glorificando a Deus, intercedendo por enfermeiros, intercedendo pelos agentes do hospital, intercedendo pelos médicos, pelos motoristas, pelos vaqueiros, porque ele sabe que é grande a luta ali dentro. Quando muitos se fazem de desentendido, o cristão tem que louvar, o cristão tem que interceder, e alguém vai olhar e vai dizer: todos ao redor murmuram, todos ao redor falam, mas aquele não, aquele é diferente, aquela é diferente, aquele se porta de maneira diferente, porque o Espírito de Deus está sobre a vida dele e sobre a vida dela. Então José, ele agora era preso, mas o carcereiro olhou para ele e disse: ele é diferente. Eu não vou deixar ele como um preso comum, eu vou colocar nas mãos dele as chaves do cárcere. Ele vai me ajudar aqui neste lugar difícil, ele vai fazer com que este lugar difícil se torne algo mais fácil para mim. E José agora assume uma nova função, mesmo no cárcere ele estava servindo. E a Bíblia diz que Deus faz acontecer um redemoinho, faz acontecer um rebuliço. Faraó fica inquieto com dois de seus servos, com alguns de seus servos, e dois deles ele manda para o cárcere. Era o seu mordomo e o seu padeiro, e eles vão parar no cárcere junto de José. E agora são eles quem sonham. Os dois sonham e se acordam perturbados. E pela manhã José chega ao cárcere e observa aqueles dois homens e diz: o que é que vocês têm? O seu semblante está mostrando que vocês estão perturbados, que vocês não dormiram bem à noite. O que é que aconteceu? Aí o mordomo diz: olha, nós sonhamos, cada um sonhou o seu sonho. E o mordomo começa a contar o sonho dele, que estava numa vida e que aconteciam situações. E José diz: olha, Deus pode te dar essa interpretação. E a interpretação é que em cabo de 3 dias você vai retornar ao palácio, à presença de Faraó, e você vai servir a ele como você servia antes, e grande vai ser a alegria do teu coração. Mas deixa eu te dizer uma coisa: quando chegar lá, não se esqueça de mim. Lembre a Faraó que eu sou um injusto, eu sou hebreu, eu fui vendido de maneira injusta, eu fui servir a casa de Potifar e de maneira injusta eu vim parar neste cárcere. Lembra-te de mim. Aí quando o padeiro ouve aquela interpretação, que era uma interpretação boa, o padeiro diz: eu agora vou contar o meu sonho também. Eu vou contar o meu sonho também, porque na minha cabeça estavam 3 cestos, e de repente as aves do céu vinham e comiam pão. E José apressadamente interpretou, disse: olha, no cabo de 3 dias também Faraó vai te chamar, e ele vai te despendurar no madeiro, e as aves do céu vão comer a tua carne. Para uma a interpretação foi boa, para o outro a interpretação foi ruim, mas em ambos os casos a interpretação veio do céu, porque no cabo de 3 dias diz a palavra de Deus que tudo aquilo que José tinha interpretado aconteceu. O mordomo foi à presença de Faraó
e lá ficou. O padeiro foi à presença de Faraó, mas foi julgado, foi despendurado no madeiro, foi enforcado, e conforme José falou, aconteceu. A Bíblia diz que o mordomo agora esquece de José. 2 anos se passam, e Jesus e Deus, que se revela através de sonhos, ele agora começa a atormentar a Faraó, começa a se revelar a Faraó e faz Faraó sonhar. Nós sabemos muito bem a interpretação dos sonhos, nós sabemos muito bem, mas Faraó sonhou com 10 vacas gordas que saíam do mar, que saíam do rio, e 10 vacas magras saíam após ela, as consumia e continuavam magras. Depois 7 espigas, 7 vacas e 7 vacas magras. Depois 7 espigas gordas, bonitas, eram consumidas por 7 espigas miúdas, queimadas do sol oriental. E a Bíblia diz que Faraó ficou perturbado porque as espigas miúdas consumiam as gordas e continuavam miúdas. Aleluia, glória a Deus. Aí quando o Faraó fala que está perturbado, de repente o mordomo diz: o meu Deus me perdoe, o meu Deus me faça justiça, porque eu me esqueci do jovem que estava no cárcere, eu me esqueci daquele jovem cheio de Deus, que falou para mim, que interpretou meu sonho, que interpretou a minha vida e aconteceu, e agora eu não posso deixar de fazer justiça com ele. E levou ao conhecimento de Faraó. Faraó manda chamar José. José não se apressa. A Bíblia diz que ele faz a barba, que ele veste vestes novas, e ele vai até a presença de Faraó. Ouve os sonhos e diz: o sonho é um só, Faraó. O sonho é um só. O que aconteceu com as 7 vacas gordas é o mesmo que acontece com as 7 espigas gordas. O que acontece com as 7 vacas magras é o mesmo que acontece com as 7 espigas magras. Tudo isso, Faraó, serão 7 anos de abundância, e depois 7 anos de uma fome sobre a terra como nunca se ouviu falar. Glória a Deus. Mas José não para com a interpretação. Agora José, cheio do Espírito Santo, ele já começa a apresentar o problema, mas ele também já dá a solução. Ele diz: olha, Faraó, se prove a ti de colocar homens inteligentes do teu lado, homens que possam guardar parte da colheita, que possam colocá-las no celeiro, para que quando vier os anos de falta, os anos de seca, os anos de fome, a terra do Egito esteja provida de alimento. A Bíblia diz que Faraó se admira da inteligência daquele jovem, se admira da interpretação daquele jovem, se admira do Espírito de Deus na vida daquele jovem, e o constitui como governador no Egito. Aleluia, glória a Deus. Eu quero dizer para você que agora os sonhos de José estão se aproximando de acontecer. Está se aproximando o momento em que Jesus disse para os seus discípulos: tenham bom ânimo, porque tem aflição, tem angústia, tem dificuldade, tem perseguição, mas eu venci o mundo. Glória a Deus, aleluia, aleluia. Amados irmãos, a Bíblia diz que José é constituído. Seus irmãos vêm ao Egito para comprar alimento. José conhece os seus irmãos, mas os seus irmãos não conheceram a José. José fala com eles de maneira dura, de maneira ríspida. Pergunta a eles como é que está toda a situação de sua casa. Eles respondem, e por 3 vezes José acusa os seus irmãos de serem espias. Mas José não estava acusando com um coração mau. José não estava acusando porque tinha rancor com seus irmãos. José não estava acusando porque queria agora descontar tudo que seus irmãos tinham feito com ele. José simplesmente estava preparando o encontro de seu pai, de seu irmão com ele, o José, governador do Egito. A Bíblia diz que os seus irmãos retornam
Simão fica preso, fica detido, e mais tarde eles retornam com Benjamim à presença de José. E quando José vê o seu irmão mais novo, a Bíblia diz que ao vê-lo ele não suporta, ele entra para a recâmara e chora, ele fica choroso, os sentimentos afloram dentro dele, e são sentimentos bons, sentimentos maravilhosos, porque ele chorava de alegria em saber que passou por aflição, mas agora estava vindo o tempo do refrigério, agora estava vindo o tempo da bonança. Eu estou falando a história de José, mas daqui a pouco eu quero entrar na história do céu, aleluia, na história minha e sua. Daqui a 4 minutos, 5 minutos aproximadamente, nós teremos que reiniciar a live, mas nós vamos continuar com a palavra de Deus. A Bíblia diz que quando José vê o seu irmão Benjamim, coloca eles na mesa, dá-lhe alimento, cuida de todos, e a Benjamim ele cuidou muito mais do que aos outros, despede os seus irmãos e usa de astúcia, e não era astúcia para maltratá-los, não era astúcia para aprisioná-los, ele usa de astúcia para que quando seus irmãos fossem, tivessem que retornar a presença de José. Ele pega o seu próprio copo de prata, o copo em que ele bebia, coloca dentro da sacola de Benjamim e os despede, manda a guarda ir procurá-los, e quando a guarda procura nos sacos, encontra no saco de Benjamim o copo de prata de José. Todos retornam ao palácio, e quando eles retornam ao palácio, agora sendo acusados de roubo, agora sendo acusados de terem feito mal para quem tinha feito bem, agora parece que todo o sentimento de tudo que tinha acontecido aflora na mente dos seus irmãos, e ele diz: olha, certamente Deus está requerendo de nós o mal que nós fizemos lá atrás. Tudo isso tem acontecido é por culpa nossa, porque nós fizemos algo mal. É a lei da semeadura. Se faz alguma coisa mal, certamente vai colher alguma coisa mal. Por isso Jesus nos ensinou a fazer o bem. Faça o bem a quem vos faz o mal, bendizei a quem vos maldizem. Glória a Deus. Amai aos vossos perseguidores. É fácil? Não, mas é necessário. Quando o seu olhar está voltado para o céu, quando o seu coração está voltado à presença de Deus, quando você não abre mão do céu por nada neste mundo, nem mesmo pela luta, nem mesmo pelas perseguições, você vai continuar dizendo: o Senhor é comigo e a nada temerei, não abrirei mão do céu de maneira alguma. Aleluia, glória a Deus. Então José agora encontra em seus irmãos um certo arrependimento, um certo sentimento de arrependimento por tudo que tinham feito de errado. E agora José, quando vê aquela situação, o seu íntimo se move, o seu coração se move, ele manda todos saírem, e ele dá a conhecer aos seus irmãos, ele diz: olha, eu sou José, vosso irmão, o meu pai ainda vive, ele ainda está vivo, ele ainda está respirando. Pasmados, tomados de um temor tão grande, eles não sabiam responder, não tinham com o que responder. José se aproxima deles e diz: eu sou José. Vocês não entendem que estas aflições, estas lutas, estas dificuldades que eu passei, tudo isso foi providência de Deus para manter a tua semente, a minha semente, a nossa semente aqui sobre a terra, porque 2 anos de fome se passaram e ainda tem mais 5, e se eu não tivesse vindo ao Egito, se Deus não tivesse me trazido aqui, certamente a nossa semente tinha perecido. Glória a Deus. Nos dias de hoje, nós vemos cristãos que passam por dificuldades. Às vezes a enfermidade bate a porta, entra, abraça sem ninguém abrir a porta. E por estar num leito, numa cama, ele começa a murmurar, achando que Deus abandonou, achando que Deus não olha mais para ele. Às vezes é o desemprego quem bate a porta, a provisão bate a porta, entra, e como se não bastasse,
vai até o armário, vai até a geladeira e seca tudo. E às vezes o cristão vai dormir até pensando: o que será de mim amanhã? Deus me abandonou, o que é que está acontecendo comigo? Às vezes o inimigo coloca nos corações dos casais uma raiva tal, uma angústia tal, que eles agora se resolvem acabar com a família, deixar a família de lado, deixar aquilo que foi dado por Deus de lado. E aí eles perguntam um para o outro: será que Deus não está no nosso casamento? Deixa eu dizer uma coisa para você. Jesus disse: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Glória a Deus. Quando se fala de enfermidade, Jesus Cristo chegou à beira de um tanque, e um homem já fazia 38 anos que era aleijado, que não tinha como sair daquela situação, porque ele precisava do mover das águas, ele precisava de uma chance. Mas sendo ele aleijado, a disputa era muito grande, e toda vez que a água se movia, ele não tinha como alcançar as águas, ele não tinha como alcançar a cura dele. Mas um dia Jesus chegou e perguntou para aquele homem: você quer ser curado? Você quer estar curado? Você quer ser são? Aquele homem disse: eu quero, mas não tem ninguém que tenha compaixão de mim. A Bíblia fala em vários momentos que Jesus, movido de íntima compaixão, Jesus, tocado de íntima compaixão, ele operou, aleluia, ele operou na vida da mulher Cirofenícia, que tinha uma filha miseravelmente endemoniada, e ele olhou para aquela mulher e disse: mulher, grande é a tua fé, e será feito para contigo assim como tu desejas. Vai, porque a tua filha está curada. Aleluia, glória a Deus. E Jesus, movido de íntima compaixão, chega à casa de Jairo, um dos principais dos sacerdotes, um dos homens mais religiosos daquele tempo, mas era um homem que não conhecia o poder de Deus. E quando ele chega à casa daquele homem, alguém se apressa em dizer: não me incomode mais o mestre, porque a menina morreu. Mas Jesus disse: calma aí, eu cheguei. Quando eu chego, a morte tem que partir em retirada. Diz a Bíblia que Jesus coloca todos para fora, entra na casa da menina, que aos olhos de muitos já estava morta, muitos estavam pranteando, muitos estavam chorando, e Jesus chega para a menina e diz: Talita cumi, ou disse, em traduzido: menina, levanta-te, levanta-te, levanta-te. Ela levantou e a enfermidade foi embora, e o nome de Deus é glorificado. Aleluia. Quando o desemprego bate na tua porta, quando a provisão parece que vai acabar, nós temos na Bíblia vários momentos, várias situações em que Deus se revelou como provisão. Ele se revelou como provisão lá no deserto, no meio do povo de Israel. Todos os dias o Senhor fazia descer maná do céu para alimentar o seu povo, daquilo que eles precisavam. Deus, ele se revelou na vida do profeta Elias na beira do ribeiro, e todos os dias ele mandava o povo levar pão e carne para sustentar o profeta. Deus, ele se revelou na vida de Jesus, quando ele, pegando 5 pães e 2 peixinhos, orando a Deus, os pães se multiplicaram, os peixes se multiplicaram, e uma multidão de mais de 5.000 pessoas comeram, que sobrou. Glória a Deus. Será assim na tua vida? Não tema. Se algum dia a aflição vier, você vai permanecendo, você vai perseverando, que o Deus de paz será sobre a tua vida. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. O céu está preparado para nós.
Nós vamos passar por angústias, por lutas, por tribulações, por situações difíceis, mas nós devemos ter bom ânimo. Jesus já disse: eu venci o mundo. Lá na cruz do Calvário, Ele não rejeitou aquilo que estava proposto para Ele. Ele seguiu até a cruz, até a morte mais humilhante, até a morte mais horrenda. E Ele foi até lá o Calvário e cumpriu a missão na vida dele. Porque quando Ele olha para o céu e diz: Pai, está consumado, tudo aquilo que estava proposto eu estou fazendo, eu estou carregando o pecado da humanidade, eu estou sendo a expiação do pecado do povo. O diabo estava pensando que ia conseguir, o diabo estava pensando que ia dominar, o diabo estava pensando que ia fazer com que toda a tua criação cessasse, aniquilasse, mas eu vim para que este povo tenha vida e tenha vida em abundância. Aleluia, glória a Deus, aleluia. Sonha com o céu, amados irmãos, porque nos dias de hoje, quando se fala em céu, eu não sei que loucura é esta na cabeça de alguns, que quando a gente se fala em céu, ele só liga a morte, e parece que é uma morte eterna, porque o cristão de verdade tem que ser como Paulo. Paulo, no auge da sua pregação, ele diz: olha, para mim o viver é Cristo, e se eu morrer, é ganho, é ganho. Aí tem crente hoje, quando diz: eu quero ser arrebatado, diz: oh, meu Deus, não quero morrer não. Crente vai se converter, vai ler a palavra de Deus, vai ouvir a Bíblia e se alegra quando ouvir falar em arrebatamento. Aleluia, glória a Deus, aleluia. Parece que o céu não existe. Parece que quando a gente fala em céu, alguns acham impossível. Eu não creio que José, em momento nenhum, nem na cisterna, nem sendo levado na caravana, nem escravo na casa de Potifar, nem muito menos prisioneiro no cárcere, José deixou de acreditar nos sonhos de Deus na vida dele. E os sonhos de Deus na minha vida e na tua vida é que um dia, ou em breve, nós vamos subir ao céu, diante do arrebatamento da igreja de Cristo, para nós habitarmos o céu, para nós povoarmos o céu, para nós estarmos na presença de Deus, para nós glorificarmos a Deus, para nós presenciarmos a beleza da sua majestade, a beleza da sua glória, o resplendor da sua glória, e nós louvarmos a Ele sempre e eternamente. Aleluia, glória a Deus, aleluia. Os dias são maus, os dias são difíceis, os dias são de perseguição. Agora nós estamos vendo até aí a Suprema Corte do Brasil agora querendo causar uma revolução com relação à religiosidade. E se começa assim, mas deixa eu dizer para a igreja, eles estão querendo nos calar, para nós não pregarmos mais a palavra de verdade. Se pecar não tem outra escapatória, amado irmão, amado ouvinte da palavra de Deus. Se pecar não tem outra situação. Mas só tem uma coisa que leva o homem para o inferno, e não é o pecado, é ele rejeitar o perdão de Deus. Aleluia. Quando o homem rejeita o perdão de Deus, automaticamente ele está dizendo que quer ir para o inferno. Mas deixa eu dizer para você que está ouvindo esta palavra nesta noite, eu não sei se 10, se 20, aqui não é live de famoso, aqui não é live que alcança milhares de pessoas, milhões, como alguns famosos que falam besteira, que falam coisas que não edificam, que falam coisas que não remetem à eternidade. Mas se você está ouvindo esta palavra, ela serve para você. E se ela servir só para uma pessoa, aqui tem outro, faz dois, e eu já glorifico a Deus por tudo isso. Eu quero dizer a você nesta noite: olha para o céu, aceita o perdão de Deus, anda em comunhão com Jesus Cristo, que você vai alcançar os sonhos de Deus na tua vida. Aleluia.
Glória a Deus, aleluia, aleluia. No mundo tereis aflições, luta, dificuldade, talvez até momentos de um choro terrível, talvez até momentos de uma opressão terrível, talvez até momentos em que a depressão queira tomar conta. Mas eu quero citar um salmo para você para terminar essa pregação. O salmista, certa vez tomado, cercado, angustiado, perseguido, ele olhou para os montes e ele disse: eleva os meus olhos para os montes, ele disse. E ele fez uma pergunta: de onde me virá o socorro? A resposta vem no versículo seguinte: o meu, o teu, o nosso socorro vem do Senhor. Ele fez céus e terra, as nações diante dele é nada, as potências do mundo são abaladas simplesmente por uma palavra dele, por uma ordem da parte de Deus. Todos os exércitos são como nada diante a face de Deus, porque ele domina sobre tudo e sobre todos. Então serve a esse Deus, glorifica esse Deus e se apegue na vitória que ele tem para me dar e para te dar hoje e eternamente, em nome de Jesus.